Vem cá, você já parou para pensar se você estuda errado? Aliás, será que existe esse lance de estudar certo ou errado? Pois bem, na aula de hoje você vai descobrir se existe um método certo para estudar e se você, caso ele exista, está estudando certo ou errado. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para ajudar você a passar em concurso público. Ok? Então, vamos para a aula de hoje. Será que estou estudando errado? Antes de começar, lembra de se inscrever aqui no canal para acompanhar as aulas e de seguir a gente lá no Instagram, @só-sei-passar, porque lá a gente tem conteúdo diário, tá bom? Então vamos lá. O que você vai aprender na aula de hoje? Primeiro, você vai aprender se existe o jeito certo ou errado. Eu já te adianto que existe, tá? Já vou colocar aqui que existe sim. O jeito certo e o jeito errado você vai aprender hoje. Você vai aprender também qual a maneira certa de estudar. E você vai aprender, por último, como saber se estou estudando certo. Tá? Então, esses são os seus 3 tópicos da aula de hoje. E vamos lá. Existe o jeito certo de estudar? Tópico 1. Existe o jeito certo? Cara, estudar, existem na verdade vários tipos de estudar. Então você tem estudo tipo, vamos lá, estudo para escola, né? Você começou lá estudando para sua escola, para passar de ano, bonitinho. Depois você talvez tenha estudado para o vestibular. Se você passou, você foi estudar na faculdade. Você pode ter seguido a vida acadêmica, tá? Que é mestrado, doutorado. Você pode ter vindo para cá, para os concursos públicos. Você pode também ter ido para algum ofício, qualquer outra profissão que exija que você continue estudando, né? Todos esses jeitos, tá? Você vai estudar em todas essas fases da sua vida, tá? Mas cada uma delas vai exigir uma coisa diferente, entendeu? Então, na escola você estudava só para você passar de ano, é um tipo de estudo. O vestibular, você tinha que decorar aquelas matérias que você estudou a vida inteira, é outro tipo de estudo. Você lembra na faculdade? Cara, dali as matérias já passaram para 2 horas, cada matéria era tipo, na minha era de 8 às 10, depois de 10 a meio-dia. E aí tinha trabalho, tinha mais discussão, outro jeito de estudar. Vida acadêmica, então, pós-graduação, mestrado, doutorado, aí, enfim. E aí você pega todo esse estudo, né? Cada um tem suas particularidades e você vai achar que para concurso não tem? Claro que tem. Concurso também tem as suas especificidades, a sua maneira de estudar, tá? Então existe sim o jeito certo. Ele é único? Não. Ele é um grosso assim do estudo, que ele é mais eficiente, que serve para 99,9999 das pessoas. Depois que você aprende a fazer o certo, você vai adequando ele às suas características. Enfim, eu estou me adiantando, vocês vão ver isso aqui hoje, tá? Então vamos lá. O que é o jeito certo? Se você já estuda para concurso, você vai lembrar que o povo fica falando muito de eficiência, eficácia e efetividade, tá? Dando um resumão aqui, grosso modo, eficiência é fazer mais com menos, é economizar. Eficácia é atingir as metas e objetivos, independente dos meios, quanto você gasta, mas você atinge suas metas. E há quem diga que a efetividade é a soma dos dois, tá? Então a gente vai ficar com os dois conceitos. A gente vai ficar com efetividade por ser a soma dos dois, beleza? Então, efetividade vai acabar sendo fazer mais com menos, mas atingir suas metas. Ou seja, qual que é o jeito certo de estudar? Você quer fazer mais com menos, ou seja, você quer ser aprovado estudando menos tempo. Isso é óbvio, todo mundo quer ser mais eficiente. E todo mundo quer ser aprovado. Então, quando você somos dois, você quer fazer mais com menos tempo e ser aprovado. Você quer aprender o mais rápido possível, com o menor custo para você e bater sua meta. Porque não adianta você ficar aprendendo. Estou estudando o mínimo e aprendendo bastante. Mas esse bastante não é o suficiente para você passar na Receita, por exemplo, ou para delegado. É o suficiente para você passar num ministério, entendeu? Então, ó, pensa assim, é como construir uma casa, tá? Se você construir uma casa, você vai precisar de empreiteiros, né? Ou seja, você vai contratar gente para construir sua casa, tá? Então, isso aqui quanto mais gente você coloca, mais rápido sua casa vai ficar pronta. Mas chega um momento em que tem tanta gente que o povo fica lá à toa. Não tem trabalho para ele. Então, você colocou mais gente do que precisa. Então, aqui é a mesma coisa. Isso aqui você vai dedicar muito tempo e não aproveitar. Essa é a metáfora com o concurso. Então, suponha que você decidiu que você vai estudar 10 horas por dia. E aí você passa aquelas 10 horas, só que ela não é efetiva. Tem hora que você enrola, tem hora que você estuda e não guarda. Enfim, tem N razões, tá? Então, você pensa aqui, o excesso de empreiteiro é como dedicar e não se aproveitar.
Aí você vai precisar também dos materiais certos. Tudo isso para o jeito certo de estudar. Se você não pegar o material certo, suponha que você vai pegar tijolo reforçado, não sei o que, tudo para sua casa ser a prova de terremoto e furacão, não sei o que, e você vai construir uma casa aqui em Brasília, onde eu moro, por exemplo, não tem terremoto, não tem furacão, vai te dar um trabalho danado para trazer esses materiais para cá que nem deve ter disponível. Sua casa é capaz de ficar pior, porque ela pode, sei lá, ficar mais quente, eu não sei o que eles... Mas ele não é adequado para cá. Então, o seu material tem que ser adequado. E o método certo de estudar vai te indicar qual é o material adequado para o seu concurso, para a sua personalidade, tá? Mas existe, tanto aqui, existe um espaço de horas que é o certo, existem os materiais certos, tá? Que fazem todo mundo aprender mais. Por exemplo, PDF você aprende muito mais do que ficar lendo doutrina. Isso é fato, tá? Mas aí você vai... A particularidade que eu falei antes é qual PDF é melhor para você. Como é que você vai usar esse PDF, tá? Show! Seguindo, prazo, tá? Quanto tempo você quer para construir sua casa? Você quer construir ela em 6 meses, você vai ter que pagar mais caro, você vai ter que contratar mais gente, você vai ter que se dedicar mais à obra. Você quer construir ela em 2 anos? É igual ao concurso público, você também pode se dedicar menos, seu material pode ser mais tranquilo. Então, dentro desse conceito de efetividade, tem que estar o seu prazo, tá? Então, o método certo também vai te levar, vai te dizer o prazo que você quer. Olha, usando o método certo, eu consigo ser aprovado em 6 meses. E se eu usar o método errado? Aí você vai conseguir ser aprovado. Tem um bônus segredo no final que eu vou te mostrar, mas você vai ser aprovado, sei lá, em 2 anos, entendeu? Então, o método certo te faz no menor prazo possível. Menor possível, ok? Show de bola. Custos, tá? Assim como construir uma casa, estudar para concurso também tem custo. Você pode tentar construir uma casa com um monte de material doado, material encontrado, tudo de graça? Pode. É provável que sua casa fique maravilhosa? Não. Ela vai demorar muito? Vai, muito mais. Diferente se você chegar lá numa loja e falar, me dá todos os materiais prontinhos, tá aqui, já me dá um engenheiro, um arquiteto, já manda eles colocar pronto. Então, aqui você também, o método certo vai te trazer o menor possível também em custo, tá? Então, o método certo vai pegar o material que você tem, vai fazer com que ele seja tão efetivo que você não precisa ficar gastando com material, e ele fica mais barato, tá? Por último, ferramentas, tá? Aqui é o conceito de custo-benefício. Existem inúmeras ferramentas para estudar para concurso público e vocês sabem disso. Tem videoaula, tem resumo, tem cursinho presencial, tem flashcard, tem exercício comentado, tem de quem ouça audiolivro, tem quem dorme ouvindo matéria. Tudo isso é ferramenta, tudo isso serve. Agora, como você quer, né? A gente está falando aqui de efetividade, tá? Como você quer efetividade, você não quer comprar mais ferramenta do que precisa. Você tem que fazer mais com menos. E você tem que atingir suas metas. Então você tem que colocar o seu custo-benefício, as suas ferramentas, você tem que escolher aquelas, tá? Dentro de um conjunto que vão fazer você ter a maior efetividade com os seus estudos. Então o método certo usa as ferramentas certas, beleza? Show de bola! Antes que a gente continue, só um aviso que eu anotei aqui para lembrar para vocês, esquece essa história de isso eu ouço e recebo o tempo todo em comentário no Instagram, no YouTube. Se você for fazer aqui, nem perde seu tempo. Não existe método certo, existe o método certo para você. Não esquece, isso é balela, tá? É que nem você chegar na academia e achar que o cara entra na academia. Não, cada um malha de um jeito. Não é não. Existe um jeito certo de malhar, tá? Você se adequa a esse jeito certo de malhar. Quando você está lá na frente, é que aí você começa a fazer umas variações, dependendo de como seu corpo respondeu, dependendo de como são seus objetivos, dependendo de como é a sua alimentação. Mesma coisa com os estudos. Existe um jeito certo de estudar? Sim. Vá por ele. Quando você estiver lá na frente, fazendo ajuste para sua prova, quando sair seu edital e você ver as suas particularidades, você entender como é que você funciona depois de meses e meses de estudo, aí sim você adequa algumas técnicas somente ao seu jeito, somente à sua realidade. Mas existe um jeito certo, sim. Esquece essa balela de que existe um método para cada um. Esquece. Ridículo, tá? Então vamos em frente. Tópico 2. Qual é então a maneira certa de estudar? Qual é a maneira certa de estudar então?
Antes que eu fale, lembre-se, estou aqui ajudando você a ser aprovado logo. Então você, por favor, me ajude também, deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Isso ajuda bastante o meu canal. Então, assim como eu estou te ajudando, eu peço a forcinha. Valeu? Vamos lá. Qual é a maneira certa de estudar? Meu irmão, a maneira certa de estudar tem algumas características. A primeira dela é o planejamento, tá? Não existe técnica boa de estudo sem planejamento. Não existe essa de escolher o que vai estudar, então você tem que sempre saber quando, o que, por quanto tempo, onde está, entendeu? Você tem que, meu irmão, seu estudo tem que ser automático. A gente tem isso no Só Sei Passar, é assim que funciona com os meus alunos. Se o seu método não tem isso, você está estudando errado. Você, meu irmão, segunda-feira, 9 da manhã, eu estudo tal. Estudo de tal hora, o material está em tal lugar. Meu irmão, você senta, é a prova de procrastinação, por exemplo. Você senta lá, você sabe o que você tem que fazer, por quanto tempo, aonde você parou, onde você vai continuar, qual o material que você vai usar naquela semana, onde você está na matéria inteira. Isso tem que ser assim, ó, desenhadinho todos os dias. Todo dia você tem que saber isso. Tem que saber segunda, terça, quarta. Ah, quarta eu não estudo de manhã, só estudo à tarde, tá lá no seu horário e tal. E você não fica ajustando. Se aparecer algum problema, você ajusta, tá? Então, não existe maneira certa de estudar sem um planejamento minucioso, tá bom? Depois, toda maneira certa de estudar tem alta memorização. Deixa eu te falar. Vocês já viram aqui, se não vocês podem procurar em outros vídeos. Existe a pirâmide de aprendizado. Na pirâmide de aprendizado, você vê lá que ler, você só retém 10% do que você está lendo. Por que você vai ficar lendo doutrina? Por que você vai ficar lendo lei seca se de cada 10 minutos você está jogando 9 minutos fora? Entendeu? Se seu método tem muitas formas ela usa muitas ferramentas que você não memoriza, por que você está usando esse método? Está errado, tá? Videoaula, que é o que o povo mais usa, está ali no limite de 40%, que não é bom, não é bom. Agora, se você pegar uma mistura de videoaula com questões, PDF com questões é 80%, você vai trazendo essa média para cima, tá? Então, se o seu método não usa ferramentas de alta memorização, tá errado, beleza? Depois, todo método eficiente tem uma revisão que funciona. E te digo mais, tá? No SSP a gente chama de revisão automática. Por quê? Existem milhões de teorias de revisão. Você revisa com um dia, depois com 5 dias, depois 30 dias. É um inferno. Ninguém consegue cumprir. Tá? É muito lindo na prática, ou na teoria. Muito lindo o desenho, a ideia. Mas, meu irmão, revisar é muito chato. Se ele não for uma coisa muito automática, tá? Você não vai conseguir fazer. No SSP tem, aqui no canal tem como revisar, então se você precisar dar uma procurada. Sua revisão tem que ser feita. Ela tem que ser... meu irmão, se você não faz sua revisão, o seu método está errado. Depois, você tem que medir, você tem que ter uma medição. Não adianta você ficar estudando, se você está estudando errado, e não saber se você está melhorando, tá? Primeiro passo, você planeja, e aí aqui você estuda, depois você revisa, e aí você mede. Tô bem, tô mal. Tem simulado, tá? Que a gente ensina a fazer também, essa não é uma aula de simulado. Tem você anotar o seu desempenho em questões, você faz uma bateria só par, depois ímpar, aí vai comparando. Tem várias formas de medição, mas se seu método não tem uma medição, você está estudando errado. E por último, tem correção, certo? E aqui dentro do SSP é o estudo teleguiado. O que é correção? Quando eu te dou uma matéria, você estudou ela do início ao fim, suponha que você fechou direito administrativo. Com certeza você não aprendeu o direito administrativo igualzinho todos os tópicos, todas as matérias. Com certeza uns você aprendeu mais, outros você aprendeu menos. E aí como é que você vai saber? Você tem que saber fazendo essa medição, ele vai te mostrar, olha, aqui você aprendeu menos. E aí como é que você faz essa correção? É o nosso estudo teleguiado. Você tem que agora ter um método para você atacar mais as questões que você... os itens e questões que você não entendeu bem, que você teve dúvida, que você errou, e não ficar repetindo por igual aqueles que você já aprendeu. Cara, se você já aprendeu, é bom você dar um tempo, você dedicar menos, tá? Se o seu método não tem essa diferenciação para você ficar sempre atacando aquilo que você aprendeu menos, ele também está errado, ok? E por último, como vou saber se estou estudando certo? Como vou saber se estou estudando certo? Olha, pelo que eu falei até agora, você já entendeu. Acompanhando aqui a aula, você já percebeu se o teu método está certo ou está errado. E aí agora é hora de você refletir. Agora, vou te dar outros tópicos, tá? Então, além disso aqui, para você se perguntar. Você consegue estudar todos os dias?
Cara, se seu estudo, se seu método é bom, se ele é organizado, isso aqui, você tem alta probabilidade de conseguir estudar todo dia. Não é todo dia que você é perfeito, não é todo dia que você estuda é maravilhoso, mas você consegue estudar todo dia porque você é organizado, porque seu método é organizado, tá bom? Essa é a primeira coisa que você deve se perguntar. Depois, você está melhorando? Está melhorando. É aquilo que eu falei. Primeiro, você sabe medir? Se você não mede, você não tem nem como saber se está melhorando. Depois que você aprendeu a medir, quando você está comparando suas medições, elas têm melhorado? Você está evoluindo mesmo? Você sabe que está melhorando? Se seu método não te responde isso, você está estudando errado, tá? Agora vamos lá. Você está avançando dentro do planejado? Você tinha que começar com um plano. Se você não tem um plano nem para saber quando suas matérias vão se esgotar, seus materiais, como é que você vai saber se você está avançando no tempo certo? Porque concurso tem tempo. O edital sai, meu irmão, não tem mais choro nem vela. Então, você sabe quando vai ser sua prova, sabe mais ou menos. Não é você que escolhe quando vai fazer a prova. Você tem que estar sabendo no dia que a prova chega. Você está avançando dentro desse planejamento? Difícil saber, né? E por último, está ficando mais fácil e prazeroso? Sim, quando você vai ficando bom em qualquer coisa que seja, futebol, academia, filme, estudo para concurso, quando você é bom no ofício, quando você é bom em construir um trenzinho de madeira, cara, aquilo é prazeroso. Quando você vai aprendendo as técnicas, você vai ficando cada vez melhor. Então, se isso não está acontecendo com você, provavelmente você está estudando errado. Agora, faltou o bônus, né? Eu falei que tinha um bônus, é a última parte da nossa aula. É o segredo que ninguém te conta. É o seguinte, é igual ao mercado financeiro. Ah, tem um cara que manda você aplicar seu dinheiro em ações e segurar para sempre, o outro manda você fazer day trade, o outro fala que tesouro é melhor, outro investir em imóvel e tal. Cara, ganhar dinheiro, existem N formas. Passar em concurso público, existem N formas. Umas melhores, outras piores, como eu te mostrei nessa aula inteira. Agora, é possível uma pessoa passar estudando com uma técnica ruim e uma pessoa com a técnica boa não passar. E esse é o segredo, tá? Toda essa aula que eu falei, de tudo isso que você aprendeu hoje, o mais importante é não parar. Esse livro que eu peguei isso aqui de um livro que não tem nada a ver com concurso, que é o que eu aprendi perdendo $1 milhão. O cara ganhou muito dinheiro, mas ele perdeu tudo. E depois ele virou um trader de sucesso de novo, porque ele aprendeu, justamente por isso, ele via todo mundo ensinando e tinha milhões de maneiras de ganhar. Mas o que todos tinham em comum a primeira regra é não perca dinheiro. Ou seja, não saia do jogo, tá? Então não pare. Sua técnica é ótima, mas o importante é não parar, é estudar todo santo dia. Sem estudar todo dia, nenhuma técnica te leva para nenhum lugar, tá? Então, de tudo isso que você aprendeu, fique com isso na cabeça. O importante é estar estudando todo dia, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ver vocês na próxima aula. Obrigado pela presença e até mais. Valeu, galera!